Ótimo, vamos começar. Let's kick some ass. Não. Eu não vou provar que Deus não existe. Muito pelo contrário, eu vou começar admitindo que é impossível desprovar cientificamente a existência de deuses. Se você é um religioso tendencioso, cuja vontade de acreditar é inversamente proporcional à vontade de pensar, então você já ouviu o que precisava ouvir. Que a ciência não desprova a existência de deuses, assim como a ciência não desprova a existência de várias outras coisas, como o monstro do Lago Ness, duendes, fadas, etc. Note que eu uso a palavra Deus no plural, por motivos que serão explicados em breve. Peraí. Eu descobri uma coisa fantástica. Eu tenho uma máquina de teletransporte. Ah, você não acredita? Então prova que eu não tenho. Se você diz que existe um ser superior, invisível, indetectável, eu não posso provar que tal ser não existe. Do mesmo modo que se eu disser que existem duendes invisíveis, indetectáveis no meu jardim, você também não pode provar que eles não existem. Eu sou ateu quanto à existência do Deus da Bíblia e todos os outros deuses inventados na história da humanidade. Porém, quanto à possibilidade da existência de uma força superior no universo, eu sou agnóstico. Eu acho que o universo não só é mais misterioso do que imaginamos, mas sim mais misterioso do que podemos imaginar. Talvez exista uma força superior no universo, embora eu desconheça a natureza dessa força, que talvez exista. Eu diria que essa força superior está muito além do que as religiões, principalmente as monoteístas, foram capazes de conceber em seus contos de fadas bizarros e livros sagrados repletos de violência e superstições. Eu gostaria de expor a fraqueza desse argumento da inversão do ônus da prova, que é tão usado por religiosos que aparentemente nunca ouviram argumento algum contra sua posição. De acordo com a lógica de alguns, se algo é impossível de ser desprovado cientificamente, então a descrença em sua existência é irracional. Para explicar tal conceito lógico surpreendente, eu vou chamar aqui um perito na área de... como eu poderia dizer? Na área de aplicações práticas de falácias lógicas para a redução da capacidade cognitiva. Pois é. Pois, se a ciência mesmo tem evidências da existência de um ser superior, que para mim é Deus, então a fé é científica, mas, tipo assim, se a ciência não prova que Deus não existe, então a descrença de um ser superior é irracional e não tem base científica. Gostaria de vocês pensarem sobre isso e também ver os links aqui, tá bem? Fique com Deus. Até mais. Que barulho foi esse? Tá gravando. A ciência também não pode provar que extraterrestres não existem. Logo, é irracional não acreditar na existência de extraterrestres. A ciência também não pode provar que Zeus, Thor, Apolo não existem. Logo, deveríamos todos acreditar na existência desses deuses. A ciência não pode provar que Alá não existe. Logo, deveríamos todos nos converter ao Islã, cobrir as nossas várias esposas dos pés à cabeça, homens devem mijar sentados e... Não, essa não. A ciência não pode provar que os deuses hindus não existem, logo seria irracional não acreditar na existência deles. É também impossível desprovar a existência de unicórnios. Não tem como a ciência desprovar que jamais, em tempo ou lugar algum do universo, nunca existiu um unicórnio. Seria então irracional duvidar da existência deles? Ou então esse exemplo. Eu sou a reencarnação de Jesus, o Pai inigualável. Mas isso é um absurdo. Você não pode provar que eu não sou. Bom, gente, com esses exemplos acho que fica bastante claro que quem propõe alguma coisa é que tem que provar que essa coisa existe ou que essa coisa está certa. De fato, existem zilhões de coisas que a ciência não pode desprovar. E Jeová, o Deus sedento de sangue do deserto, é apenas mais uma das zilhões de coisas que a ciência não pode desprovar. O ônus da prova recai sobre aqueles fazendo a alegação. Se eu digo que eu fui abduzido por alienígenas, eu é que tenho que provar que eu fui de fato abduzido, e não você que tem que provar que eu não fui. E eu não posso exigir que todos acreditem na minha história de abdução até que ela seja desprovada. Ou até dizer que é irracional não acreditar na minha história de abdução só porque ela não foi desprovada cientificamente. Infelizmente, até pastores mais renomados continuam usando esse argumento da inversão do ônus da prova. Pela misericórdia do senhor, tem tese de doutorado premiada, trabalhos premiados, e eu enfrento o debate científico. Isso. Eu enfrento cientistas céticos no meu dia a dia. E eu gosto. E a pergunta mais simples que eu faço, e que até hoje nenhum deles conseguiram me provar, é o seguinte: você é ateu? Se você é ateu, então você me prove cientificamente que Deus não existe. Como é que você prova cientificamente a sua convicção no ateísmo?
Qual é a prova científica de que Alá não existe? Qual é a prova científica de que os deuses hindus não existem? Eu suspeito que o pastor Rubens sabe muito bem da fraqueza desse argumento, mas quem precisa de bons argumentos para convencer um bando de ovelhas sem pensamento crítico e cientificamente analfabetas, ovelhas cuja vontade de acreditar é inversamente proporcional à vontade de pensar? O método científico começa com a observação de um fenômeno e a formulação de uma hipótese potencialmente falsificável. Por favor, teístas, lembre-se pelo menos disso. A hipótese deve ser potencialmente falsificável e testável. Prova científica de que Deus não existe? A hipótese de que um Deus invisível, indetectável existe não é falsificável e nem testável. A hipótese de que o Sol gira em torno da Terra é falsificável, pois é possível testá-la e desprová-la, como já foi feito. A hipótese de que uma nave alienígena invisível, indetectável à tecnologia humana está, nesse exato momento, sobrevoando a sua casa é impossível de ser testada e, logo, é infalsificável. Como você provaria que tal nave invisível, indetectável não existe? Seria então sensato acreditar que tal nave existe só porque é impossível de desprovar a existência dela? Bem, para ser justo, claro que há melhores argumentos a favor da existência de Deus, e muitos desses argumentos são apresentados pelo Dr. Craig. E ao contrário dos dois outros cristãos que eu mostrei aqui, o Dr. Craig pelo menos aceita o fato da evolução e na verdade até vê a teoria da evolução como evidência para a existência de Deus, mas isso é outra história. Os argumentos de Craig até que são bons, eu devo admitir, mas são bons argumentos em defesa do deísmo e não teísmo. E não só os argumentos do Dr. Craig, mas também dos dois últimos cristãos que eu mostrei aí, o argumento da inversão do ônus da prova, são argumentos a favor do deísmo e não teísmo. Lembre-se que o cristianismo é uma religião teísta. Mesmo que os argumentos do Dr. Craig sejam de fato válidos, eles são no máximo bons argumentos que apoiam o deísmo e não teísmo, e eu estou me repetindo demais aqui. Eu não tenho nada contra a crença em Deus em si, mas sim contra as diversas alegações feitas pelas religiões. Uma coisa é dizer que provavelmente existe um Deus, outra coisa é, além disso, afirmar que com certeza esse Deus existe e até listar vários de seus atributos pessoais, muitos dos quais fazem desse Deus um ser extremamente mesquinho, caprichoso, injusto, sedento de sangue, vingativo, etc, etc, etc. Eu acho que provavelmente existe vida inteligente em outros planetas, e que talvez existam seres tecnologicamente tão avançados que seríamos até incapazes de distingui-los de deuses. Mas vamos supor que eu fosse além disso e dissesse que eu tenho certeza absoluta que existe uma certa raça alienígena e que eles nos vigiam o tempo todo, e que eles ficam muito bravos quando as pessoas fazem sexo antes do casamento, e quando fazem sexo na posição errada, e ficam mais bravos ainda quando fazem os dois ao mesmo tempo. E que eles estão dispostos a torturar eternamente todas as pessoas boas que duvidam da existência deles. E que às vezes eles ajudam um time de futebol a ganhar do outro ao invés de usar seus superpoderes para alimentar as criancinhas famintas da África. Aí você me pergunta, como que eu sei de todos esses detalhes? Eu digo, bem, alguns milhares de anos atrás eles inspiraram uma tribo primitiva lá do Oriente Médio a escrever um livro sobre eles. E aí eu te dou uma cópia do livro para você ler e você vê que boa parte do livro contém atrocidades terríveis, contradições, baboseiras sem fundamento científico algum, e que uma raça alienígena supostamente benéfica e avançada jamais teria escrito um livro tão absurdamente medíocre. 38 mil religiões. Então o cara chega, morre, vai lá no céu, ele era extremamente fiel à igreja dele, fazia tudo o que a igreja dele mandava, mas chega lá no céu... Calma aí, companheiro. Calma. Pra entrar aqui a gente vai puxar sua ficha. Sexo anal. Masturbação. Sexo antes do casamento. Tu tá fudido, meu amigo. Ele já pega, já abre a portinha do inferno assim, ó. Seu caminho é ali, ó. Enfim, eu acho que eu me empolguei demais aqui. Mas para encerrar o vídeo, eu vou encerrar o vídeo do mesmo jeito que eu comecei, afirmando que a ciência não desprova a existência do Deus cristão, assim como ela também não desprova a existência de nenhum outro Deus, como Alá, Krishna, Zeus, Thor, Apolo, etc.